com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando muito. Então, hoje nós temos mais uma aula de geografia, tá bom? E vamos trabalhar Brasil, herança cultural. O que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Vamos trabalhar a formação da população brasileira, focando aí nos seus troncos, né, étnicos. Então, vamos trabalhar a questão dos brancos, né, os europeus que contribuíram para a formação da população brasileira, os africanos, né, os negros aí, e a população indígena também vai entrar nesse processo aí para constituição e formação da nossa população. Então, vamos trabalhar hoje esses três troncos aí, né, étnicos, né, que formam aí a população brasileira. Então, fiquem agora com a explicação de hoje. Então, eu coloquei aqui uma imagem que representa muito bem a diversidade brasileira. Então, quando a gente fala de população brasileira, né, a gente fala do povo, né, brasileiro, é importante que a gente observe o seguinte, né? Faça uma observação aí que a população brasileira ela é extremamente miscigenada. O que é uma população extremamente miscigenada? Misturada, que não tem um padrão único, que a gente tem uma mistura cultural muito grande. Então, nossa população ela é extremamente misturada. É branco, é negro, né? É indígena, é asiático. Então, a gente tem muitas vertentes aí que formam a população brasileira. E isso, nessa mistura, miscigenação, começou lá com a chegada dos portugueses. Naquele primeiro momento, a gente começou ali aquela mistura. Uma mistura que nem sempre foi, né, tão tranquila, mas, né, que deu origem aí à população brasileira, ok? Então, a partir desse momento, a gente tem essa miscigenação, ok? Por que a partir daí? Porque até então só tinha os índios, então a reprodução ali só ia acontecer a partir desse grupo étnico. A partir do momento que os portugueses chegam, a gente tem um segundo grupo étnico aí. E depois os negros chegam, né, vindo da África, então há toda uma mistura aí. E aqui, a gente precisa entender que essa miscigenação, ela dá a característica da população brasileira, né? Essa população brasileira que é uma mistura linda, né? Que dá aí, né, e é refletida aí mundialmente, ok? Então, primeiro ponto aí é essa miscigenação. Só que eu quero que vocês entendam, né, a gente vai observar agora nesse próximo slide, que nós, né, atualmente, o Brasil possui, né, um pouquinho mais de 211 milhões de pessoas, né? Então, é uma população aí gigantesca. E que a gente teve alguns grupos que foram formadores dessa população brasileira, que contribuíram de uma forma maior. Eu falei para vocês que a gente tem uma mistura, né, grande. Mas esses grupos aqui étnicos, eles tiveram uma mistura bem maior para poder formar o nosso país, né? A população aí do nosso país. E esses três grupos étnicos, que a gente vai inclusive debater um pouquinho sobre cada um, né? Foram justamente a população indígena, a branca e a negra. Isso daqui, né, a gente vai ter aí a mistura desses grupos étnicos para poder formar a população brasileira. Compreendendo aí, sétimo ano, né, o andar do capítulo de vocês, eu acho que tá ficando, né, claro aí como é que a gente chega, né, como a gente chega a essa mistura bonita que a gente tem hoje, ok? Então, eu quero que a gente observe aqui um quadro que eu fiz, né, um quadro síntese, para a gente poder, né, observar o seguinte. Né, desses cruzamentos, dessas três grandes matrizes, né, étnicas aí, cultural, né, a gente tem as seguintes definições. Inclusive no livro de vocês vai ser bem marcado aí, né, inclusive para as atividades que ele vai pedir. Então ele diz o seguinte: a mistura, quando a gente mistura, né, tem um cruzamento aí dos brancos com os negros, o resultado dessa mistura vai ser os mulatos, ok? Então a gente tem aí, né, essa mistura acontecendo e os mulatos aí surgindo como resultado. Quando a gente tem a mistura de brancos
E índios, nós vamos ter o mamulegos, ou aí também a gente pode chamar de caboclos, ok? Então essa mistura de brancos e índios, nós vamos ter aí como resultados o mamulegos ou os caboclos, ok? Negro mais índio, nós vamos ter os cafusos, ok? E isso tudo aqui a gente consegue visualizar e encontrar na população brasileira. Tranquilo? Quadro síntese explicado. Vocês compreenderam aí essas misturas que elas vão acontecendo a partir da chegada desses 3 grupos aí étnicos? Perfeito? Conseguiram acompanhar? Então vamos agora observar cada grupo aí no individual. Então vamos aqui. Primeiro grupo que eu vou destacar são o grupo dos indígenas, ou chamados de nativos. Nativos por quê? 7º ano. A gente já conversou sobre isso, não é isso? Então, nativos justamente porque antes da descoberta, né, dos portugueses chegarem aqui, eles já habitavam o território brasileiro. Por isso são chamados aí de indígenas ou nativos. Naquela época, né, quando se chegou aqui, eles habitavam, né, principalmente o litoral brasileiro, né, é um grupo de características aí riquíssimas, né, que contribuíram de uma maneira, né, gigantesca, como a gente já trabalhamos, né, a questão de hábitos alimentares que a gente tem hoje, né, a gente tem um pouquinho dessa herança, né, alguns costumes, né, como a rede, vem dessa população. E é importante observar que naquele momento a gente tinha 6 milhões, né, mais ou menos aí, 6 milhões de indígenas no território brasileiro. Como a gente já viu também em outros, né, momentos aí de estudo sobre esse grupo étnico, né, então a gente vai observar o seguinte, né, que esses índios eles foram sendo dizimados, né, e hoje a gente diz que 0,47% da população brasileira é índio no natural, né? No 100%, aí você pode dizer isso, né? Então, é uma parcela que a gente diz que é bem pequena para ser o povo que era realmente a população que habitava o nosso território. Então, né, ele vai dizer aqui que isso é representado, né, por 800 mil, né? 800 mil aí representantes. Ok? Observamos aqui, pronto, né? Então, o grupo aí dos nativos, a gente conseguiu aí, né, dar uma pinceladazinha aí sobre como é que a gente encontrou, né, e a participação dele. Perfeito? Por isso, essa miscigenação aí acontecendo o tempo inteiro. Vamos lá para o segundo grupo étnico. É importante vocês lembrar, né, agora um detalhezinho, que nós temos a questão de dizer que nós temos raças diferentes. Né? E eu já tinha conversado com vocês, né, em um outro momento aí na disciplina de História, que era um termo que não era interessante a gente utilizar. Por quê? Porque a raça, ela é única, né? Nós todos pertencemos à raça humana, né? Então somos todos seres humanos. Então, não temos aí que colocar a definição de raça. O que a gente pode colocar aqui? A gente está trabalhando o quê? Etnias. O que são etnias? São grupos de pessoas que tem tom de pele, características físicas, culturais diferentes. Por isso que a Pro tá aqui o tempo inteiro falando de etnias, não de raça. Somente aqui para fazer um parêntese, uma explicaçãozinha aí por que a gente está utilizando isso. Até porque a gente vai esquecer, né, aqui na disciplina de Geografia, essa questão da raça, ok? Porque todos nós pertencemos a uma raça única, a raça humana. Ok? Segundo grupo aqui, étnico. Quais são? Os europeus, né? Então, os europeus aqui, principalmente na figura aqui dos portugueses, né, que chegam primeiro, mas que não se tornam exclusivos. É importante que vocês entendam que nesse primeiro momento da chegada foi os europeus. Mas, posteriormente, aí, principalmente, né, no século aí, 19, quando tem o fim da escravidão, os, né, donos das fazendas de café não querem empregar agora, né, aquele negro que ele tinha como escravo. Ele disse: eu não vou, eu me recuso
a pagar por aquele, pagar pelo trabalho daquele negro que antes era meu como escravo. Então eles trouxeram outros grupos, né, que são os imigrantes aí, como a gente pode, né, falar, os italianos, né, os holandeses. Então vieram outros povos, né, aí que também tem origem étnica branca, né, os asiáticos. Então entraram aqui outros imigrantes. Então não fica só na figura dos portugueses. A gente tem aí, né, os povos europeus, né, vindo, né, com muita força, os asiáticos também. E se enquadram aqui, né, na etnia dos brancos, né? Então, aqui a gente vai ter, né, os alemães, espanhóis, né, portugueses, italianos, todos fazendo parte dessa etnia aqui, desse segundo grupo étnico, ok? Que começam aqui lá a partir de 1500, com a chegada dos portugueses, depois aí nos séculos seguintes, com essa miscigenação, essa mistura aí dos demais. Ok? E aí a gente vai misturando, A terceira etnia que a gente vai destacar aqui é a etnia dos negros. Esses negros vieram da onde? Né? Então a gente já conversou aí bastante a respeito disso, tanto história quanto geografia. Esses negros, né, foram vindos da África, de alguns reinos africanos naquele momento. E aí é importante a gente dizer, né, que essa população também nos oferece um leque cultural gigantesco, né? E eles foram trazidos a partir do momento que o índio não aguentou a pressão, né, da escravidão, né, dos brancos, né, se recusou mesmo a trabalhar, né, a viver nesse modelo, né? E por isso muitos foram, né, extintos, né, dizimados ali. E a mão de obra, né, escolhida para suprir essa necessidade foi a mão de obra negra. Lembrando que esses escravos, eles eram, né, aprisionados a partir de guerras, né, de conflitos locais, e que, né, esses donos aí de café passaram a comprar de fora. Ou seja, né, já colocando aí essa questão da vida humana, né, aí a partir de uma inferioridade, né, simplesmente por conta aí, né, da cor. Então, aqui a gente tem, né, o terceiro grupo étnico. É justamente o terceiro grupo que vai ser discutido, né, com mais ênfase aí pelo livro de vocês. Então, aqui no próximo slide, a Pro colocou para vocês algumas informações que é importante de observar, né? E aí tá bem dentro do que o livro de vocês coloca, até eu fui, né, pegando bastante informação de lá. Então, negros, né, afro-brasileiros e desigualdade. É importante que vocês entendam que o Brasil ele é extremamente miscigenado, mas que mesmo assim ainda há uma inferiorização, né, da população negra, né, da população aí, né, de pele de cor negra. Isso vem desde o início lá da questão da abolição. Então, com a abolição, né, não teve nenhum projeto com o que vai ser feito com essa população. Simplesmente, né, com a assinatura, né, da Lei Áurea, a gente vai ter essa libertação desses escravos. Só que na fase do café, não estou questionando não, foi muito bom, né? Foi um marco importantíssimo. Só que não foi pensado aí, não tiveram essa ideia, né, de pensar, não quiseram, na verdade, pensar como ficaria a figura desse negro. Pois ele não tinha, até porque não recebia, né, por uma vida toda de trabalho, ele não tinha uma casa, ele não tinha uma propriedade, não era oferecido de maneira nenhuma uma atividade econômica. Como é que essa população ela ficaria? Então ela ficou marginalizada, ela ficou à margem de uma sociedade que estava tudo organizada. Então, sétimo ano, esse momento de colocar o negro numa situação, né, abaixo, vem, né, desde o momento dele serem trazido para ser, né, escravo, e é intensificado, piorado a partir desse momento. Porque não é dada nenhuma condição para que esse negro permanecesse e fosse incluído. Nesse momento aqui já se tinha um estudo dos brancos, né, já se tinha uma organização social toda voltada para essa população que era branca, e os negros não tinham absolutamente nada. E isso vai perpetuando, gente, desse momento até os dias de hoje. Né? A gente está vivendo aí uma onda muito grande na internet que fala justamente desse pensamento aqui que a gente tem que ter a partir dessa sociedade. Então, quando a gente fala em cota, como o livro vem discutindo essas questões, né, de cota, todo mundo pensa que não, mas aí está querendo colocar o negro numa situação inferior. Mas o negro ele foi colocado numa situação inferior por conta da luta na pele
há muitos anos atrás. Então é uma questão histórica que a gente está tentando hoje, né, colocar no mesmo patamar. E não é fácil. Basta você olhar aí, né, na sua sala de aula, quantos negros tem, né? Então, assim, há toda uma colocação aí para a gente observar essa população. Qual é a condição que essa população vive? E aí ele coloca assim, a maioria vive ainda vítima do preconceito, discriminação e racismo. Professora, não existe mais isso não, existe sim. Às vezes ele é velado, ora não. Então não acabou essa questão do preconceito. O preconceito ele ainda existe, ele como a gente pode dizer, institucional, né? As pessoas são colocadas aí na sociedade dessa forma. E o preconceito existe sim. É tanto que eu coloquei aqui, né, algumas palavrinhas, algumas expressões que representam essa questão do preconceito que as pessoas falam e nem percebem. Quando eu digo mercado negro, percebam aí o tom do negro, quer dizer aquele mercado que ele não é legal, né, que ele é inferior, né, que ele é criminoso, ou seja, venda no mercado negro. Então, percebemos aí aqui o tom de preconceito, humor negro. Que humor negro? Então, você vai perceber que você está sempre colocado como um tom de inferioridade, o que é negro, o que é preto. Então, são expressões que a gente utiliza que a gente nem percebe, mas que vem a partir de um preconceito que ele é da sociedade, ok? E que acontece o tempo todo, né? Eu falo isso porque eu sou negra, né, preta, com muito orgulho. E a gente sente isso no dia a dia, ok? Então, quando a gente fala essa expressão, lista negra, aí alguém entrou para minha lista negra. Por que a lista é negra? Porque se coloca um tom inferior à pessoa que tem essa tonalidade. Quando eu falo fedendo tô fedendo a negro. Todo ser humano ele fede, mas porque o fedor é de fedor negro, né? Então, são expressões para a gente fazer alguma atividade, eu tô fedendo a negro. Então, são expressões que a gente percebe o tom que é colocado. A coisa tá preta. Então, ela tá preta por quê? Porque ela tá ruim. Então, são algumas expressões que eu trouxe, né, pra gente perceber essa questão aí social na sociedade brasileira e na sociedade mundial também. Então, vocês que gostam de futebol, os meninos que gostam de futebol, né, a gente vê, hora ou outra, essa questão de jogadores que vão jogar em países da Europa, em outros países, né, e são chamados de macaco e tudo mais. Isso acontece, minha gente, é uma realidade e acontece por uma questão histórica, né, que tem realmente essa dificuldade. O último tópico aí, né, que o capítulo de vocês trabalha é a questão da discriminação racial. Então, a prova vai ler, né, tal qual, né, foi colocada essa definição para a gente poder refletir a respeito disso. Então, a discriminação racial é o ato de apartar, separar, segregar pessoas de origem raciais diferentes, né? Então, aqui principalmente o negro na sociedade brasileira. Então, é tão de um jeito que se você tiver, né, no espaço, você tiver uma pessoa mal arrumada, né, assim que eu vou dizer, e ela for negra, você já vai olhar assim com uma cara, né, preocupada. Então, se passar uma pessoa, né, se a gente tá num ambiente, numa rua escura e passar uma pessoa e ela for de tonalidade negra, a gente já vai automaticamente ter esse receio. E são coisas que são colocadas da sociedade, minha gente. Então, assim, é uma luta histórica gigantesca, né? Parte-se do princípio de que existem raças inferiores a outras, né? No caso, a inferior aqui seria a raça negra, né? A etnia negra, né? Então, aqui, né, já vai utilizar o conceito de raça, que é aquele conceito que eu particularmente não gosto muito, né? Que a gente já trabalhou aqui nesse momento, né? Mas é um conceito adicional. No Brasil, a Constituição não permite que nenhum cidadão seja, né, preterido, ou seja, né, tem uma preferência em virtude de sua cor. Isso está na Constituição, né? Sexo, religião, orientação sexual ou condição social. Mas nem sempre o que está lá é o que acontece na prática. Isso faz com que essa discriminação ocorra de forma velada, sem se mostrar claramente. Então, esse é o conceito de discriminação racial. Ok, turminha?
E aí a Pro, né, nesse momento que a gente está vivenciando aqui, né, com vários acontecimentos, né, fortes a respeito dessa questão racial, né, com vários protestos acontecendo ao redor do mundo, né, a partir desse olhar, a Pro termina, né, nossa aula com uma frase que é muito, a gente foi vista, né, muito aqui, né, durante essas semanas, nas redes sociais, e diz assim: vidas negras importam, né? Então, assim, uma reflexão mesmo, sétimo ano, para a gente entender. A gente está dizendo somente vidas negras importam. Não, toda vida importa, inclusive a negra, né? Então, o que leva uma pessoa a achar que tem o direito, né, de tomar uma atitude, né, perversa, uma atitude preconceituosa somente em detrimento da cor? É justamente essa questão de superioridade aí étnica, né, de superioridade de uma cor, né, de pele aí em detrimento de outra. Então a gente vai terminar nossa aula. Eu espero que vocês tenham feito a reflexão, né, que pede esse capítulo. Vão fazendo a leitura, né, vão se colocando. E aí eu termino dizendo o seguinte: é sempre muito bom a gente ter uma consciência humana. Todo ser humano é importante. Senão a gente não sentia da mesma forma, a gente não teria a mesma capacidade de aprender. Então vamos parar, né, de uma vez por todas, de colocar uma raça de uma forma superior à outra. Ok? Um beijo, fiquem com Deus, né? Aproveitem a aula, né? E até a próxima.